Aqui é o Pastor Mateuzinho, mais uma vez com você. E hoje nós começamos uma série de vídeos sobre o Setembro Amarelo. Talvez você não conheça o Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. No dia 10, agora nós temos o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, onde se trabalha isso nas pessoas, se trabalha a importância de falar, principalmente quem está tendo esse pensamento, está tendo esses sentimentos. E aqui eu quero trazer o que a palavra de Deus, o que o Evangelho nos traz como resposta para isso. Por quê? Porque toda uma campanha é organizada em torno disso, se fala no assunto, organizações, escolas, a área da saúde toca nesse assunto e tudo isso é muito bom, tudo isso é muito maravilhoso, esse trabalho precisa continuar a ser feito, mas nós cremos que o Evangelho ele tem a melhor e maior resposta para evitar o suicídio. E hoje eu quero falar um pouco sobre um pensamento que uma pessoa que está pensando em cometer o suicídio geralmente ela tem. Geralmente é a culpa que faz ela pensar em tirar a sua vida. O que é a culpa? É quando nós abraçamos como nossa responsabilidade algo que nós fizemos, algo que nós cometemos, algo de mal, algo que foi mal para nós ou mal para alguém. Então nós nos responsabilizamos por isso. A culpa todos nós em algum momento sentimos, mas uma pessoa que pensa em suicídio, muitas vezes a culpa que ela está sentindo é uma culpa tão forte, tão pesada, tão esmagadora, que faz ela pensar em tirar a sua vida para tentar fugir desse sentimento que pode ser tão destrutivo para a vida dela. Mas o que o Evangelho fala sobre culpa? O que a palavra de Deus fala sobre culpa? O que a cruz de Jesus tem a ver com a culpa? Eu acho maravilhoso que o Evangelho ele não nega a culpa para poder resolver o problema da culpa. Como assim? Quando você vai para a mensagem do Evangelho, quando você vai para a Bíblia Sagrada, a Bíblia é muito clara quando diz que nós somos responsáveis pelos atos ruins que nós praticamos. A Bíblia diz que todos pecaram, que todos falharam, que todos em algum momento desobedeceram a Deus e por isso são indesculpáveis, somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Mas a Bíblia, apesar de trazer essa má notícia, ela traz a boa notícia. A boa notícia é justamente o Evangelho. A boa notícia é que, independente do que nós fizemos, independente do que você fez, do que você cometeu, se você fez algum mal, se você foi responsável por algo que você fez, ou se alguém fez algum mal contra você e a culpa está pesada, a culpa está te destruindo, eu quero te dizer que Jesus, ele levou naquela cruz toda a nossa culpa. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si no madeiro, na cruz, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e naquela cruz ele foi punido no nosso lugar, ele foi culpado no nosso lugar. Quando você entende isso, quando você crê nisso, eu estou falando de muito mais do que acreditar, eu estou falando de confiar com toda a força do seu coração que Cristo de fato levou a sua culpa naquela cruz e ele foi penalizado no seu lugar. Quando você crê e abraça essa verdade, você se torna justificado. E essa justificação, essa salvação é pela graça, é de graça. Você não precisa ser punido para você ser salvo, você não precisa praticar algo, fazer algo para ser livre da culpa. Não, não, de forma nenhuma. Cristo fez tudo por mim e por você. Jesus levou a sua culpa naquela cruz. Então pare de se sentir culpado, ainda que você seja responsável. Mas eu quero te dizer, Cristo levou a culpa no seu lugar. Cristo fez tudo por nós, sendo inocente, ele se tornou culpado, para que eu e você não venhamos deixar a culpa nos esmagar e nos afastar da alegria de viver a vida. Cristo morreu naquela cruz, para que eu e você venhamos viver em novidade de vida. Lance fora esse pensamento de culpa, lance sobre Cristo todo o sentimento de culpa. Ah, mas eu sou responsável, mas eu fiz muitas coisas erradas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo.
há perdão para você, há esperança para você, há uma nova vida. Quando você abraça a cruz de Cristo, você entende que viver a vida, que valorizar a vida é a melhor solução. Que Jesus abençoe a sua vida e até a semana que vem, falando ainda desse tema tão importante.